dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o Ter a Mãe no Rádio, um espaço de conversa, acolhimento e troca para quem vive as muitas camadas da maternidade atípica. E hoje vamos falar sobre uma expressão muito repetida e nem sempre compreendida, rede de apoio. Porque uma coisa é ouvir uma expressão por aí, outra bem diferente é descobrir na prática quem realmente ajuda, quando a rotina aperta, quando o cansaço pesa e quando a mãe percebe que não dá para sustentar tudo sozinha. E antes de seguirmos, queremos deixar aqui o nosso agradecimento ao pastor Carlos Alberto, que nos deu esse espaço aqui na rádio e tornou possível, esse encontro todos os domingos, das 13 às 13h30, a nossa eterna gratidão. E rede de apoio não é só afeto. Não é só dizer estou aqui, não é só ter boa intenção. Rede de apoio na vida real mexe no peso da rotina. Alivia, divide, dá fôlego, cria condição para a mãe continuar. Em todos os sentidos do continuar. E para essa conversa conosco, hoje recebemos a Ana Carolina, a mãe do Nicolas, que tem 11 anos e que viveu muitos anos em Portugal, longe da família, e recentemente voltou ao país onde hoje mora perto dos parentes, E justamente por ter vivido a maternidade atípica, tanto na distância quanto na proximidade, ela tem um lugar de fala muito bom, Ana, para poder dizer o que de fato faz falta, como estar longe, Porque aí você não tinha nem como falar assim, não me ajudaram porque não quiseram. Não tinha como pedir ajuda, E sobre o que é de fato apoio real. Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sara Brasil 97.1. Obrigado pelo convite, Priscila. Estou extremamente emocionada de estar aqui hoje. Queria também dar aí as boas-vindas até a mãe na rádio. Obrigada a vocês também pelo convite, aos papais e mamães que estão ouvindo desde casa, aos meus meninos que estão em casa, meu marido. Desculpa se eu me emocionar hoje, porque a gente... Aqui é o lugar. Aqui é o lugar, mas assim, nesse trajeto vem muitas lembranças aí ao longo do caminho, Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e poder ajudar outras famílias que passam por isso ou estão passando por isso. Entendo que vocês não estão sozinhos aqui. Com certeza. E é por isso que estamos aqui, Isso mesmo. Então vamos começar do começo. Isso. Não, do começo não, porque o começo não foi em Portugal, Mas vamos começar por Portugal. Quando você olha para trás, o que era mais difícil em viver essa rotina, da maternidade atípica, longe da família? Primeiro eu queria que você... eu sei que o Nicolas é o seu filho mais velho, a Ana tem mais 2 também pequenininhos, gêmeos, coisa mais fofa, mas que tem uma boa diferença de idade, então por muito tempo você ficou, a atenção de vocês, Você e seu marido, obviamente, também ficaram muito tempo como pais de um único filho atípico, E longe da família, É isso mesmo. Quando a gente foi para Portugal, Nicolas estava ali com 3 anos de idade. Eu fui para Portugal porque eu fui fazer meu mestrado. Então, assim, era aquele início de maternidade atípica. Nicolas tinha ali 1 ano e meio que tinha sido diagnosticado, Mas, mesmo assim, a gente teve alguns desafios, essa coisa de recomeçar a vida, a burocracia, a documentação, e você fazer isso com uma criança tiracolo no mundo que você desconhece, não sabe como é que um país que você não sabe como funcionam as coisas. Então, foi desafiador. Sempre que possível, alguém da família estava sempre lá, Mas é difícil, é difícil, é uma trajetória difícil, mas sobrevivemos, assim. Alguns episódios pesaram mais, nessa maternidade atípica à distância do que outros, Mas passamos por isso e hoje, ainda bem, a gente tem toda uma rede de apoio aí que nos ajuda, Não, com certeza, eu imagino, graças a Deus, assim, o Eduardo é um pai super presente, que teve com você nessa caminhada, até porque você acabou de dizer que foi para estudar o seu mestrado, Então, que bacana ele ter comprado esse sonho junto com você, E vocês terem conseguido concretizar, essa realidade que pra gente, como mãe atípica, é muito mais... grandioso, Você poder se qualificar,
você poder continuar estudando diante de uma rotina tão exaustiva, né? De tanta dedicação, porque a gente não para, né? É terapia para lá, é terapia para cá. Eu vou até fugir um pouco aqui do meu script aqui, do meu roteiro, mas eu queria que você contasse assim, porque existe eu lembro que quando eu tive o diagnóstico de Joaquim, com 15 dias que eu viajei e conheci uma mãe atípica, que foi o primeiro grupo que eu entrei, né? Eu já contei essa história aqui no primeiro episódio. E nesse grupo, que eram de mães de Belém do Pará, elas tinham uma rotina muito de ir para Portugal nas férias, porque diziam que lá tinha um tratamento, que a ABA lá, acho que é ABA Real, o nome do ABC ABA Real, o nome de uma instituição que eles iam. Então, assim, eu também participo de grupos em que muitas mães moram em Portugal procurando um tratamento melhor. Eu queria que você contasse um pouco qual foi a sua experiência em relação ao tratamento do Nicolas fora do Brasil, lá em Portugal. Então, quando a gente se preocupou muito, quando a gente saiu daqui, a gente já estava em busca de espaços, né, que pudessem atender o Nicolas, porque a gente sabia da importância da terapia. E na época, Nicolas era somente a terapia, ele não fazia uso de medicamento. Então a gente sabia da importância de continuar isso daí. A gente fez uma série de pesquisas, eu fui estudar na Universidade do Porto, então, e a gente morava em Vila Nova de Gaia, que é como se a gente morasse na Barra dos Coqueiros e eu estudasse aqui em Aracaju. Então, uma distância curta, né? Então mas a gente se estruturou a nossa vida escolar, de moradia, de médico, toda em Vila Nova de Gaia. Então, o Nicolas foi atendido por uma clínica em Vila Nova de Gaia, que ele foi muito bem recebido, né? Ele não podia ir pelo sistema público, né? Porque a gente tinha acabado de chegar lá, então não estava cadastrado, não estava registrado ainda. A gente pagava isso de forma particular, que é muito mais caro do que aqui no Brasil, né? Mas ele recebeu um bom atendimento. Eu acho que a gente também tem que tirar muito assim, eu acho que no Brasil hoje em dia, né, até fazendo essa comparação, acho que os tratamentos que a gente tem aqui no Brasil são muito superiores do que tem lá fora, tá, Priscila? Então, assim, a parte de fono, a gente é muito bem desenvolvida aqui no Brasil, até porque eles usam material brasileiro, né? É mesmo. Porque a fonoaudiologia brasileira, ela é muito avançada. Então a gente tem que dar a salva de palmas aí para as nossas fonos aqui no Brasil, porque elas fazem um trabalho espetacular e inclusive esses trabalhos são replicados lá fora. A ABA, né, por ser um conceito mais mundialmente divulgado, então você tem essa questão da ABA. Então o Nicolas fazia tanto a ABA, né, fazia psicologia, fazia TO e fazia também fono dentro dessa clínica. A PPCA, que ficava em Vila Nova de Gaia, eu tenho um carinho enorme por eles, eles faziam um trabalho espetacular, né? E era desde da primeira infância até a vida adulta, então você tinha pessoas lá dentro da clínica trabalhando, já preparadas para o desenvolvimento, né? Eles tinham grupinhos, né? Porque Nicolas, quando a gente saiu de Gaia, ele ainda era muito pequeno, mas eles tinham grupinhos que ensinava a fazer compras, a lidar com o dia a dia também. Isso era muito interessante da terapia, né? Depois, quando o Nicolas estava ali perto de completar os 5 anos, eu tinha acabado o mestrado, e a gente foi morar próximo a Lisboa, que foi quando eu recebi uma proposta de trabalho. Então a gente teve que se mudar, foi um pouco antes da pandemia, então foi um caos. Então o Nicolas ali ficou 1 ano quase sem terapia, né? A gente fazia dentro do possível, porque por mais que a gente tivesse sido encaminhado, né, lá em Lisboa para a Mafra, instituição que tem em Mafra também, que é uma excelente instituição, a gente ainda passou esse período de limbo, assim, que ele não teve tratamento, porque estava acontecendo a terapia. E somente no final, acho que foi em setembro de 2020 foi que ele voltou. Então, assim, ele ficou de fevereiro a setembro de 2020 sem terapia. E Nicolas não tomava medicamento ainda na época. Então, a gente passou ali esse período sem. Então, em Mafra também a gente foi super bem recebido, né, por eles. Mas tudo isso é particular? Não, em Mafra, no caso, era público, Priscila. Então, era um sistema público mesmo que acolheu a gente em Mafra. Muito bom, mas também muito sobrecarregado.
Porque, então, isso ao longo do tempo a gente começou a ver que Nicolas tinha menos terapias, que estavam reduzindo, que já não era semanal, já passava a ser quinzenal. Muitos atendimentos, alguns aconteciam na escola, outros não. Então, quando a gente começou a ver essa diminuição e o impacto que isso estava gerando dentro do Nicolas, isso já acendeu uma bandeirinha amarela. Opa, vamos aí, talvez seja a hora da gente complementar. Não foi complementar, mas será que lá ainda seria o melhor lugar para a gente, né? Então, também foi um pouco da semente que nos fez voltar também. Muito isso do Nicolas, né? O bem-estar do Nicolas. O tratamento, porque ele estava crescendo e daqui a pouco chega na adolescência. A gente sabe o que é isso, né, Priscila? Começa uma série de questionamentos, porque dentro do autismo a gente tem, hoje para a parte infantil, a gente tem muitas respostas, mas para a adolescência a gente tem um monte de perguntas, né? Sim. Eu acho que essa parte pré-adolescência, adolescência, idade adulta ainda é um mistério, né? E é isso que eu converso muito com os terapeutas hoje do Nicolas, assim, como é que será esse futuro? Como preparar, né? Sim. A gente conversa também muito, né, Priscila? Como é que vai ser esse futuro? Será que a escola vai estar preparada para eles? Será que a escola vai ser o melhor lugar para eles, né? Então a gente começa a ter uma série de questionamentos. Então, parte do nosso retorno também se deu muito a isso aqui. Nicolas também tivesse um tratamento de melhor qualidade. E eu posso garantir que, assim, nesse 1 ano e 3 meses que a gente voltou, Nicolas, assim, teve uma evolução fantástica. Toda oportunidade que eu tenho, eu agradeço aos terapeutas dele, assim, são pessoas maravilhosas, assim, Milene, Isis, equipe, aí, olha, um beijo enorme para vocês, porque, assim, o trabalho de vocês é enorme, gigante e maravilhoso. Elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas. Beijo, meninas. É isso, né? Porque estar longe não pesa só no coração, pesa no imprevisto, pesa no cansaço, pesa quando a mãe precisa resolver tudo, sem ter com quem repetir, né? Repartir o cotidiano. E muitas vezes, quando essa rede não está por perto, a mãe vai aprendendo a funcionar. Num grau muito alto de autonomia, organização e resistência, mas isso também cobra. Você sentiu isso, o peso da rotina? Ou se não. A gente sente muito esse peso da rotina. Às vezes eu senti assim que eu não tinha nem direito a ficar resfriada. Com certeza. Porque é muito pesado. E tiveram 2 ocasiões que realmente isso pesou ainda mais, né? Não, pandemia, imagina, né? Você não podia ficar doente. Não, a gente não podia ficar doente, né? Mas a pandemia, a gente podia fazer passeios na rua de higiene, né? Então a gente aproveitava esses momentos para fazer isso com o Nicolas, para ele andar, ver a rua, respirar. Mas eu acho que o problema maior não foi nem a pandemia. O problema maior foi quando eu engravidei dos gêmeos, né? E eu tive uma gestação de alto risco, né? Uma gestação gemelar. E com 30 semanas eu comecei a perder líquido. Então eu tive que ser internada. Então eu tinha meu marido, uma criança atípica em casa. Estava eu grávida de gêmeos e tive que ficar praticamente 1 mês dentro do hospital. E sem acesso a eles, assim, eles não podiam, desesperar, assim, Priscila, dia de domingo era o melhor dia da semana porque eles passavam de carro na rua de trás do hospital, onde dava a janela do meu quarto. Você conseguia ver? Eu conseguia ver, eles não me viam, mas eu conseguia ver, eu podia dar um tchau pro meu filho. Nossa, era o que eu tinha, assim, foi um mês desesperador. Tanto é que quando eu voltei para casa, Nicolas ainda ficou uns dias assim, olhando desconfiado para a mãe. Quem é essa que me volta sem meus irmãos, sem barriga, sem bebê, sem ninguém? Porque os gêmeos ainda tiveram que ficar internados mais 10 dias pela prematuridade, eles nasceram com 35 semanas. Então, assim, com 5 dias eu já dirigia, porque o hospital não era perto de casa. Então eu tinha que dirigir quase 1 hora para ir para o hospital, passar o dia com os meninos, voltar para casa à noite, isso durante 10 dias, né? E outro episódio foi quando os gêmeos tiveram a primeira crise de bronquiolite. Gente, eu não desejo isso para ninguém, assim, porque foi desesperador. Eles foram várias vezes para urgência, e para urgência significava ir a família inteira para urgência. Então, chega, enche, bota todo mundo dentro do carro, vamos para o hospital. E chega lá e o Ian ficou internado, né? Ficou internado a primeira vez uns 4, 5 dias, depois saiu, teve alta.
Eduardo ficou com ele no hospital. Gente, um bebê que era amamentado. Sim. Ele estava entrando na transição ali, começando a parte de alimentação, mas era uma criança que era amamentada. Olha o drama para a mãe em casa, Meu porque Deus. tinha o Pedro, o bebê também, amamentado, tinha Nicolas, aí Eduardo foi para o hospital. 10 dias depois, isso foi final de novembro, quando foi meados de dezembro, os dois pegaram bronquiolite, Pedro e Ian. Ou seja, aí eu tava com dois... O Nicolas, aí foi o caos. Na época, aí Eduardo teve que ficar dessa vez com o Nicolas e eu fiquei com os gêmeos no hospital. E assim, bebês, né? Aí eu falei para Eduardo, ó, tira o Nicolas antes do tempo da escola, né? Sim. Porque tinha as férias de dezembro, eu digo, tá com muito resfriado, os irmãos não podem voltar para casa e pegar mais uma vez bronquiolite. Sim. Liguei desesperada para minha mãe na época e falei, tenta vir para cá de algum jeito, porque a gente não tá dando mais conta, né? Sim. Ainda tinha um agravante, em janeiro eu voltava a trabalhar, né? De forma presencial. Se o caos. Não vou nem perguntar do psicológico, não, né? O psicológico, assim, pai e mãe só descobre depois o psicológico depois, né, Priscila? Meu Deus, então assim, a presença da família, assim, faz toda a diferença. Faz toda a Depois diferença. você voltou pro Brasil, espero que não tenha passado por nada parecido. Não. Mas se passou, com certeza foi mais suave, né? Não, foi bem mais suave. Assim, o máximo, assim, desse 1 ano e 3 meses, Eduardo, acho que quase 2 meses atrás, ele passou mal. Mas aí eu liguei pro meu sobrinho, daqui a pouco tinha 2 médicos e uma adolescente sonolenta na minha casa, em 15 minutos, entendeu? Eu digo, gente, eu agradeci tanto nesse dia, porque eu digo, é outra coisa, assim, é outra coisa. Você ter rede de apoio, você ter todo esse suporte, você ter pessoas que cuidam de você, que te amam, que estão ali no instalar de Deus, isso não tem preço, gente. Não, isso, com certeza. Isso não tem mas preço. assim, o que ainda... Porque a gente sabe que tem coisas que só a gente faz. Hein? É terrível porque teve aqui, eu entrevistei a Glaedna, que falou da dificuldade que ela tem de delegar, de dividir, de aceitar ajuda. Né? Porque a gente sabe que precisa, mas não necessariamente a gente acha que alguém vai dar conta do que a gente faz. Então, o que para você ainda é muito difícil de dividir? Então, Priscila, assim, muitas coisas, porque a gente tem que reaprender. Quando a gente morando no exterior, como a gente só era os dois, a gente ficou muito nessa autonomia de fazer tudo, né? Aí quando a gente volta e tem todo esse carinho, a gente não sabe nem lidar direito com esse sentimento, né? Então a gente fica com aquele medo de incomodar, sabe? De ser um peso, né? A gente, muitas vezes o que passa assim, nossa, mas será que eu não vou estar incomodando? Não vou estar tirando aquela pessoa do conforto dela? Então a gente fica muito preso aí, se acha que continua dando conta, quando na verdade a gente tem uma rede ali, tem que com certeza pode ajudar a gente. Mas a gente tem, a mãe atípica tem essa dificuldade de pedir ajuda. A gente tem, não adianta, acho que é muito nosso. Mas você acha que a dificuldade é porque a gente acha que vai incomodar? Ou é porque a gente acha que eles não vão conseguir fazer o que a gente faz? Acho que é um pouco dos dois, né, Priscila? Eu acho que é um pouco dos dois. A gente tem essa coisa de, será que a pessoa vai entender vai entender que o Nicolas vai entrar em crise, que aquilo dali, ele começar a fazer bruxismo, é um início que ele pode entrar em crise? Será que a pessoa vai entender isso? A gente fica e a gente fica ao mesmo tempo com aquele medo de incomodar. Nossa, mas se Nicolas entrar em crise, será que eu não vou incomodar essa pessoa? Essa pessoa não vai ficar... Nossa, também nunca mais vou querer ajudar. E não é bem assim, né, gente? Faz parte da nossa realidade. Só quem sabe é a gente. A verdade você não tem resposta para essa pergunta. Não tem, porque a gente conhece os filhos que tem e a gente sabe até onde é que dá para delegar e até aquele limite que não tem como. Isso. Tem que ser... não é fácil, né? Mas a gente tem que um pouco que aprender. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque um dia a gente vai, né? Pela ordem natural das coisas... a gente vai antes deles, né? E aí, como é que fica, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais nisso e começar a fazer um planejamento mesmo para essa hora, né? Tipo, sei lá, como se fosse aqueles treinamentos de incêndio, né? Tipo, peraí, vamos fazer uma simulação de como é ficar sem mim. Porque é isso, ninguém, né? Como minha mãe sempre fala, ninguém é substituível. E a gente também
não pode ser, né? A gente não pode pensar dessa forma, né? Mas dá esse medo. Hoje é uma preocupação. Eu tô falando aqui a teoria, a prática é totalmente diferente. Não, a prática, a gente já teve várias conversas sobre essa, a gente sabe que... Mas é importante a gente levantar esse debate. É muito importante porque, assim, a gente precisa chamar também a sociedade para essa responsabilidade, porque não é só nossa, né? Porque uma coisa, peraí, quem pariu o Mateus que balance, né? Já dizia. E aí você tá ali, né? Segurando seu filho e tal, mas na hora que você faltar, né? Como é que vai ser? Na hora que faltar não necessariamente pela morte, não. É por uma viagem, por uma doença, por qualquer razão que possa acontecer, de você é mãe de mais de um, então pode ser como já aconteceu, de você ter que, né, ficar ali próximo. E aí... E a sociedade tem que chegar junto. Não é só, são pessoas, são crianças, são pessoas de extrema vulnerabilidade que precisam ser amparadas não só pela família, né, mas por todos nós. Hoje eu estou numa posição privilegiada, porque eu tenho pessoas com quem eu posso contar, mas eu fico pensando, e a mãe que não tem? A mãe que é solo? E a mãe, entendeu? Que está ali e não tem com quem contar. Como é que isso funciona? Realmente, como diz assim, a mãe atípica, ela vive como se fosse um soldado em guerra. A gente está sempre em alerta. Isso. A gente está sempre alerta e muitas vezes a gente deixa de pensar em algumas coisas também, né, Priscila? Então, é importante ter esses debates, é importante que a comunidade saiba, é importante que o governo também faça, né? Sim. Que a sociedade entenda que a gente tem esse problema, né? Com certeza, com certeza. E assim, para quem está ouvindo a gente e quer ajudar uma mãe de verdade... que gesto simples para você faria uma diferença real? Olha, Priscila, eu acho que quando a gente fala em ajuda, eu acho que não existe ajuda pequena ou grande. Eu acho que qualquer ajuda é ajuda. Inclusive você, sei lá, que você chega e fala, olha, eu vou ficar aqui meia hora, vai lá dar uma caminhada, vai tomar seu café. Ou que seja, o amigo vai lá, leva aquele coadorzinho, aquele cafezinho, vamos aqui, vamos sentar, vamos comer uma fatia de bolo, um cafezinho. Sim, isso é uma diferença dentro da maternidade atípica, porque a gente abre mão de muita coisa, né? Essa coisa desse sentir de incomodar, né? Às vezes a gente deixa de fazer muita coisa, né, Priscila? Sim. Por conta disso. Então, assim, poder ter esses pequenos... Não abandonem a gente. Tá? Por favor, não nos abandone. Às vezes a gente some, desaparece, mas não é porque a gente não tem carinho, não tem cuidado, é porque a rotina engole a gente. Engole, com certeza. Engole a gente. E mesmo quando a ajuda existe, né, quando chega, ainda há partes da caminhada que continuam muito concentradas na mãe, né? E é por isso que quisemos trazer esse tema. Porque muita mãe ouve falar em rede de apoio, mas nem sempre consegue nomear o que isso significa, quando a vida aperta de verdade. E queremos lembrar que essa conversa não termina aqui no rádio. Ela continua lá no Instagram do Ter a Mãe, @TeaMãeSergipe, no nosso canal do YouTube, Ter a Mãe no Rádio, e também nos grupos de WhatsApp, que seguem como espaços de troca, acolhimento e escuta entre mães. Vai lá e nos conta, né, o que para você ajuda de verdade, né? A gente precisa saber para nomear. Isso o que mesmo. É ajuda de verdade. Isso mesmo. Queremos muito te ouvir, né, e seguir com essa troca. E antes de encerrarmos, Ana, que mensagem você deixa para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de um filho e está começando essa caminhada agora? Vamos lá. Primeiramente, respira e não pira, tá? Eu acho que isso é importante, assim. Entenda que ali ainda está o amor da sua vida, né? Aquela criança, aquele serzinho que está ali ainda é o amor da sua vida. E não acho que essa sua caminhada tem que ser sozinha. Acho que no começo a gente acha que tem que carregar muito fardo sozinho. Não é assim. Mas aos poucos também a gente vai passando por esse luto, vai trabalhando isso daí na gente, né? Se ajude, se acolha também, que é muito importante, né? A gente fala muito dos filhos, mas eu acho que é muito importante que a mãe se acolha, que a mãe conte com o outro para esse acolhimento, esse colo, esse carinho, que faz muita falta na nossa jornada, né? Que bom, que ótimo, que maravilhoso que a gente tem grupos como o Ter a Mãe, que estão ali para ajudar a gente, dar esse aconchego, dar esse amor que a gente está precisando, porque a jornada não é fácil. A gente não vai mentir, não vai florear, a jornada não é fácil.
quando você acha que passou de fase, é que nem videogame, você acha que passou de fase, chega lá, veio um novo monstro, uma nova missão. Uma nova missãozinha lá pra gente. É bem isso. Então, é isso, assim, não acho que sua jornada tem que ser sozinha, assim. A gente não pode, né, como usaram, não vamos largar a mão de ninguém, né? Não, a gente jamais. tá aqui pra Quem isso. tá em pé, segura quem ainda não consegue, Isso né? mesmo. E que essa palavra também alcance quem está vivendo esse começo em silêncio. Né? Ana, muito obrigada por estar aqui conosco. Um prazer imenso. Foi uma conversa muito gostosa. Eu sou suspeita porque eu adoro. A Ana é leve, a Ana é inteligente, é alto astral e isso torna, né, essas amizades, esses vínculos tornam essa caminhada muito melhor. Eu vou repetir, que coisa boa a gente ser amiga das pessoas que a gente admira, né? Poder estar junto, poder respirar o mesmo ambiente, aprender, trocar, é maravilhoso. E muito obrigada pela generosidade do seu tempo nesse domingo estar aqui com a gente. Ah, que isso. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. A Rede Sara 97.1, até a mãe, Priscila, linda, musa maravilhosa, gente. Essa mulher, sou fã dela. Aos meus meninos que estão em casa, meu marido, ao meu sogro, doutor Eduardo, minha sogra, meus cunhados, meus primos, minha família, que eu amo todo mundo. Beijo enorme para vocês. Muito obrigada. No próximo domingo, às 13, vamos para outra conversa que mexe num lugar muito delicado. Quando a teoria encontra a própria casa. Porque se hoje falamos sobre apoio na vida real, no próximo programa vamos falar sobre o que acontece quando o conhecimento técnico encontra a maternidade dentro da própria casa. Imagina você trabalhar atendendo pessoas autistas e a maternidade te traz essa surpresa, esse presente. E aí, de novo, reiterar minha gratidão ao pastor Carlos Alberto, lá em Ribeirópolis. Um grande abraço para todo mundo. E até lá, gente. Sigam a gente no Instagram, no Té a Mãe, e nos grupos de WhatsApp, no nosso canal do YouTube, Té a Mãe no Rádio. Cuidem de vocês com carinho, cuidem dos seus e tenham uma semana de muita paz. Um beijo enorme e até domingo que vem.